Sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso programa Ecos da Mente. Hoje temos mais uma temática a ser abordada e eu tenho a plena certeza que esta temática vai ser muito benéfica para você. Tenho nos estúdios o professor Flávio Januário, seja bem-vindo. Tenho também nos estúdios o professor Hermenegildo Pedro Ioane, seja bem-vindo. E tenho também no estúdio o professor Jorge Samatemba. Hoje estaremos falando sobre uma temática ligada à vida universitária, né? Queremos aqui analisar uma questão. Eu vou para a universidade, termino a universidade e agora? Sou licenciado. E agora? O que devo fazer? O que me espera e o que não me espera? Estas e outras questões nós vamos analisar aqui no podcast Ecos da Mente. Meus convidados, por favor, saúdem aí os nossos seguidores, a nossa audiência, professor Flávio Januário. Obrigado, Potela. Saúdo de forma extensiva a todos os amigos e seguidores deste magno encontro e, sobretudo, desta plataforma digital. Saúdo também os meus amigos, o professor Ioane e o professor Samatemba. É um dos poucos encontros em que reúne os professores para abordar um assunto, né? Hoje por hoje as pessoas querem mais reunir para falar de coisas enfermas e coisas sem nexo e, sobretudo, que desorientam. Quando reúnem os professores é um bom sinal. O contrário seria encontros de bebe-se e come-se, mas aqui é brutalizar a consciência e a mente. Obrigado. Professor Ioane. Eu saúdo a todos os seguidores e desde já agradecer à equipa da Grainc pelo convite e de forma particular o professor Hipotelo, não é, que teve esta proeza de convidar-nos para cá debatermos um assunto que é muito atual. Professor Jorge Samatemba. Muito obrigado. Aproveito também um momento para saudar o auditório e os colegas com os quais já venho privando outras temáticas, mas esta em particular é especial. Então só temos a agradecer o podcast por nos proporcionar este momento único. Muito obrigado. Uau. Então aqui vai a primeira pergunta. Professores, que habilidades os jovens devem necessariamente ir buscar nas universidades? O que é que um jovem deve procurar numa universidade? Professor Ioane, Hermenegildo Pedro Ioane. Vamos começar com o professor. Ok. Eu penso que mais do que falar daquilo que são os jovens, não é, no que diz respeito à aquisição do conhecimento na universidade, eu gostava primeiramente de fazer uma panorâmica, não é, relativamente àquilo que tem sido a atualidade. Eu, sensivelmente 2 dias, estive a conversar com um jovem que, digamos, não é, caloiro na universidade, está a frequentar o primeiro ano. E eu fiz uma pergunta relativamente ao curso que ele está a fazer. Ok. E é alguém que tenciona ser formado em engenharia informática. Porque é imprescindível, não é, que hoje em dia nós, enquanto jovens, tenhamos realmente a certeza daquilo que nós vamos fazer à universidade. E já agora eu gostava de falar do perfil do estudante universitário. O que é esse perfil? O perfil é o conjunto das informações que identificam uma pessoa. Como Okay? estudante universitário. Como estudante universitário. Implica dizer que eu, para ir para a universidade, eu devo ter um perfil de entrada. Ok? E o que é esse perfil de entrada? O perfil de entrada é definido como sendo as descrições das condições de naturezas físicas, funcional, vocacional e outras de particular relevâncias que os candidatos devem possuir para o ingresso numa determinada ação de formação. Implica dizer que eu, enquanto um jovem que vou ingressar ao ensino superior, antes de ir frequentar um curso, eu devo ter um perfil de entrada.
E este perfil de entrada deve se adequar com base naquilo que eu O pretendo. professor está a defender, por exemplo, que o jovem que está na universidade, aliás, permita-me fazer essa questão. E quando o jovem entra sem esse perfil de entrada numa universidade, o que se espera no final? Caro Hipotelo, eu vou aqui tentar partilhar uma realidade minha e depois vamos enquadrar de acordo com aquilo que eu anseio de um jovem que vai para a universidade. Vejamos o seguinte. Eu, particularmente, eu fui formado no ensino médio técnico profissional no curso de máquinas e motores. Ok. E quando vou para a universidade, tendo em conta que foi uma bolsa oferecida, eu não tive opções. Ou seja, atendendo aquilo que era o meu anseio, eu fui formado no ensino médio técnico profissional, no curso de mecânica, máquinas e motores. Era óbvio que eu faria o curso de petróleo, engenharia de petróleo, porque existem disciplinas que são similares, não é, da minha formação anterior com a posterior. O que acontece? Como a universidade não deu-me essa opção de escolha, e atendendo que eu era um estudante bolseiro, eu só tinha de ir para a engenharia informática. Querendo ou não. Querendo ou não. E acontece que eu tive muita dificuldade, porque eu fui fazer engenharia informática e encontrei disciplinas que eu nunca tive. Mas permita-me estender a palavra ao professor Flávio Januário. Professor Flávio, não será que esta troca, a pessoa faz uma formação no médio e é obrigada a fazer outra formação no ensino superior? Não será que os jovens não estão a encontrar na universidade aquilo que eles anseiam encontrar? Esta é a questão. O que um jovem deve procurar numa universidade? Bem, Hipotelo, a tua pergunta é tão interessantíssima que ocorre nos dias de hoje nas universidades. Okay. E o que é que ocorre por lá? Em vez dos estudantes encontrarem o equilíbrio do seu sucesso futuro profissional, eles encontram desastre. Desastre por quê? Os estudantes vão por lá e, por via desse desastre, eles acabam por encontrar barreiras. E dessas barreiras, e acredito que o professor Ioane viveu isso também, esta barreira começa a criar o próprio seu empecilho futuro. Daí aquela tua questão, terminei a universidade, e agora? Porque ele não se conhece. Ele terminou este curso, mas não sabe o que fazer, porque não se apaixona pelo que faz, não ama o que faz e nem gosta daquilo que ele fez. Consequência, frustração. Logo, o mais sensato diante dessas circunstâncias, a primeira instância é nós saber ou testificar o nosso exame de orientação vocacional. Okay. Quando o estudante vai na universidade com o handicap da orientação vocacional, ele se direciona. E quando ele se direciona, ele começa a descobrir os 3 caminhos filosóficos, né? Daquela questão, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E repare, com essas 3 questões, você tem o autoconhecimento, começas a se conhecer e, como se não bastasse, começas a conhecer os outros. Okay. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Percebes? Logo, esta máxima, este pendor de desenvolvimento, orienta o indivíduo a se conhecer e dominar o seu caráter, a sua conduta e, sobretudo, conhecer os outros. E de onde eu vim? Quando o estudante se questiona de onde eu vim, não é que eu venho do bairro XYZ, é a sua origem, percebes? A sua família, a educação primária. Logo, quando o indivíduo tem educação primária, ele vai na universidade simplesmente para ir à busca da formação. E esta formação é que vai te tornar um homem novo para um mundo novo. Professor Flávio, falou aqui de algo importante. O professor Jorge deve estar com a cabeça quente. Na abordagem do professor Flávio, falou-nos da questão família. Até que ponto um filho deve entrar na universidade, fazer um curso porque o pai quer? Continua a minha pergunta. O que é que um jovem deve buscar à universidade? Já temos 2 respostas, mas... Professor Samatemba, o pai queria ser médico e os professores também vão responder, porque essa é uma temática que os jovens hoje se deparam. O pai queria ser médico.
não conseguiu por inerência do destino e ele vê no filho a continuidade da formação. Como um jovem deve lidar perante essa situação? Muito obrigado pelo momento. Olha, eu partilho da mesma ideia que o professor Ioane e do professor Flávio. É muito importante a orientação vocacional para podermos decidir qual curso devemos frequentar. Ok. Partindo da primeira pergunta, o que se deve buscar da universidade? Objetivamente, em uma universidade busca-se a graduação. Graduação. Ok. Quem pretende frequentar uma licenciatura, um curso de ensino superior, é a graduação. É o ponto de vista objetivo. Ok. Dali existem habilidades a serem adquiridas mediante a formação. Ok. Estas habilidades é que poderão ditar o acesso ao emprego e o sucesso no desempenho de qualquer carreira. Os professores falaram, quando falavam da orientação vocacional, é muito importante que, pelo menos para o nosso panorama social e acadêmico, nas escolas do ensino no geral, no ensino médio, dificilmente as escolas têm um departamento de orientação vocacional ou de apoio estudantil. Estes departamentos funcionam como uma espécie de mentoria, por meio dos professores, dos funcionários da instituição, conseguem identificar as valências de cada estudante para poder determinar o seu perfil acadêmico, por meio das unidades curriculares que ele domina, para melhor escolher ou frequentar um curso que se adeque às suas competências adquiridas no ensino médio. Hoje em dia, infelizmente, o que viveu o professor Ioane, o Ministério do Ensino Superior já vem limitando. O perfil de entrada para a frequência a um curso de ensino superior é determinado pelo curso frequentado no ensino médio. Quer dizer, em palavras miúdas, aquilo que o jovem faz no ensino médio deve encaminhar aquilo que ele vai fazer no ensino superior. Mas, por favor, voltemos à questão. Professores, como um jovem que está a ser fortemente influenciado pelo pai, deve fazer, porque isto tem machucado muitos jovens. Eu creio que entendam aqui a minha insurgência nesta questão. O jovem não quer fazer saúde, mas o pai acha que só deve pagar a propina se o jovem fazer saúde. A pergunta está lançada. Qual deve ser a posição do jovem nesta questão? E ter a educação e o princípio de saber dizer não. Saber dizer não. E convencer esse não a quem financia a nossa formação. Certo? E isto vai levar com que o indivíduo saiba se impor. Logo, quando o indivíduo se enquadrar e se adaptar no seio da instituição e começar a demonstrar resultados de facto àquele que estava a impor, aí começa a surgir aquela máxima do reconhecimento e a valorização, principalmente dos nossos pais, quando começam a olhar o filho a conseguir dar resultados de alto impacto, isso começa a dar aquela máxima de paixão. O pai começa a ficar mais apaixonado pelo filho, por um lado. E, por outro lado, também é de todo o interesse que, hoje por hoje, os candidatos que vão à busca da formação na universidade não vão simplesmente porque a maioria está lá. Porque, hipótese, hoje as universidades já acabam por deixar de perder aquele valor potencial formativo. Por quê? Porque as pessoas já não estão à procura da formação, ou seja, da formação, mas sim da preparação técnica. Por isso que temos hoje esse êxodo do desemprego, por conta da preparação, por conta da falta de preparação da formação técnica. Hoje, por exemplo, esse êxodo da imigração pela Europa. A Europa não aceita uma formação generalizada. Ela exige uma formação específica. Aqueles jovens que sabem tudo. Tudo não diria, mas uma formação específica. Tu és formado em quê? Em pedreira, és formado em ladrilhagem, és formado em carpintaria, canalização e assim sucessivamente. Agora, esta onda de querer fazer, por exemplo, eu sou formado em direito, eu também quero fazer formação ligada a direito, eu sou formado em petróleo, também queres, mas não é a sua vocação. Isso é que começa a desviar e tornar a frustração futura do indivíduo. Porém, o mais sensato diante dessa circunstância
é criarmos um projeto ou um plano pessoal de vida. Ok. Quando nós criamos essa toda a gama, nós começamos a disparar após o período da formação. E eu tenho dito nos estudantes, enquanto docente na universidade, e eu escrevi isso no nosso livro Motivação Estudantil e Excelência Universitária, não basta simplesmente ir à academia para estudar. É de todo o interesse criar conexões externas. Ok. Essas conexões externas é que vão nos fazer a se conectar com outras pessoas. E depois, termino a universidade e não fico por ali. Eu começo a me conectar com pessoas que já estão no campo de trabalho, começo a me conectar com os professores que vão me dar aberturas. Daí que é de todo o interesse, quando estiveres a estudar, entender os clássicos da sua área de conhecimento. Ok. Então, eu estou a estudar medicina, mas não sei quem é o grande precursor da medicina. É da medicina. Percebes? Nem quem é o melhor, o maior médico, por exemplo, dos Estados de Angola. Este é o erro que nós vivemos hoje por hoje na academia. Então, devo saber os clássicos da academia. Hipócrates, pai da medicina, Lavoisier, Chavenato, no âmbito de recursos humanos, Brandão Ramos e tantos outros autores. E quando você anuncia e defende esses autores na academia, sabe o que é que tu estás a causar? Você começa a se conectar a uma paixão profunda com o professor. Okay. Os próprios estudantes na turma começam a ter uma admiração por ti. E aí começa a correr a recomendação. Okay. Olha, diante desta oportunidade que vocês estão a lançar, eu sugiro o estudante X ou Y. Okay. E os estudantes menos adaptados e menos sacrificados nas aulas, normalmente quando se deparam com o estudante e estão envolvidos nisso, eles dizem que ele gosta de aparecer. É bom que me chamam que gosto de aparecer, okay. Porque eles nem sabem que eu estou a criar caminhos para catapultar o meu sucesso futuro. Mas, professor Ioane, permita-me aqui passar para uma outra questão, que essa está muito boa. Como jovens hoje, nós notamos um imediatismo clássico. Eu creio que nós estamos na era clássica do imediatismo. E há um velho sonho, que é o jovem pensar que deve começar num gabinete vastoso. Professor Ioane, professor Samatemba, professor Flávio, será que um jovem que está a sair agora da universidade já deve exigir, sonhar com um gabinete todo ele equipado de cima a baixo, com maçanetas de ouro? É assim que se começa realmente a vida pós-universidade? Bem, ilustre Potelo, eu ouvi atentamente a sua inquietação relativamente a essa questão, mas antes de responder eu gostava, tal como fez menção o colega Januário, dar aqui um pequeno input. Nós devemos saber que, primeiro, estamos a viver a era da revolução tecnológica. E nós, enquanto pais modernos, não é? Devemos deixar de pensar que a questão de formação para os nossos filhos deve ser uma imposição. Okay. Devemos deixar de pensar isso. Por quê? Primeiro, se o colega Januário for o meu filho, eu impor-lhe que deve fazer a formação porque eu quero. Provavelmente ele fará porque o pai quer e não porque ele quer. Porque ele quer. E querendo ou não, ele poderá ter um aproveitamento não muito bom. Por quê? Porque ele não vai fazer por aquilo que é a paixão dele, vai fazer porque o pai quer. Agora, relativamente à questão como coloca, se aquilo que os jovens pensam, que após a universidade para fazer uma formação de deve ter uma formação, então, e quando eu terminar, vão me ligar assumir um gabinete. É o seguinte: se acompanharmos aquilo que tem estado a ser a dinâmica atual, noutra hora não era assim, mas hoje em dia as grandes empresas estão a optar por aquilo que é a prática. Okay. Por exemplo, professor Samatemba, tu és formado em quê? Engenharia informática, por exemplo. Ok. Tu tens ali o computador, vais ocupar o cargo de chefe de IT, não é? Information Technology, tecnologia de informação. Tu estás a concorrer para essa vaga. Queres estar no gabinete luxuoso? Professor Samatemba, faz favor.
temos aqui um computador, desenvolva um programa que faça isso e aquilo. As grandes empresas hoje em dia estão assim. Ok. Agora, importa aqui passar um apelo aos nossos prezados jovens que os lugares, os gabinetes atualmente são conquistados devido à meritocracia. Ok. A questão burocrática está a ficar em desuso. Então, é importante dizer que, mais do que a formação que terás, ainda que fores um aluno excepcional ao longo da formação, para tu ocupares um cargo de destaque, hoje em dia Angola está a pedir a prática. Ok. Saber fazer. Saber fazer, na prática. Também não podemos aqui esconder, muito embora há pessoas que vão para a universidade já com algum emprego garantido, devido à questão familiarismo, até se calhar nepotismo. Agora, eu como jovem, para ter aquele gabinete, eu devo ser bom naquilo que faço. É isso que está-se a pedir hoje. Ser bom naquilo que faz. Um exemplo muito prático, o ilustre Januário falou aqui do êxodo, não é? O êxodo, que agora estamos a... Essa palavra é Não, o êxodo, estamos a dizer a questão da imigração. massiva. Por que as pessoas hoje em dia estão a emigrar? Primeiro, os países da Europa e não só, em termos de formação, são melhores em relação a nós. Vejamos o seguinte, o Congo é um país pobre, mas eu tive professores que formaram-se no Congo que são muito melhores em relação àqueles que eu tive aqui. Agora, nós temos que começar a acompanhar a dinâmica das coisas. Um exemplo prático. O Portugal não reconhece a 13ª classe que nós temos aqui. Tivemos alunas que estão agora em Portugal, foram obrigadas a virem para aqui, para voltarem a tratar o certificado com a 12ª classe. Portugal não reconhece a 13ª classe. Mas é uma realidade diferente da nossa. E de facto, por isso é que temos que acompanhar a dinâmica. Vejamos o seguinte. No ensino médio, não digo técnico profissional, mas o PUNIV, a maior parte dos livros que utilizamos, principalmente para a área de econômicas e jurídicas, são feitos em Portugal. A economia da 12ª que estudamos aqui é a economia de Portugal da 9ª classe. Logo, nós queremos dizer o quê? Não obstante pelo facto da formação universitária, é imprescindível que nos capacitemos mais. O que acontece às vezes é o quê? Eu vou para a universidade, não quero ter outras formações adicionais. E hoje em dia a dinâmica não está assim. Por isso, para terminar, digo, não basta somente ter o ensino superior concluído. Precisamos ter a prática. Ninguém atualmente vai te colocar num gabinete quando tu não entendes a prática daquilo que você está se a candidatar. Professor Samatemba, não vale só a informação, é preciso saber fazer. Professor. Claro, concordo na plenitude. Mas gostaria que começasse a abordagem ali, este sonho do gabinete, este sonho de não começar do zero. Sair da universidade, mas a pessoa já quer, já está no topo, o emprego com carro atribuído. É ali onde nós queremos que a análise comece a ser feita. Do ponto de vista objetivo, é uma utopia. Okay. É utopia procurar pelo primeiro emprego e sonhar ser enquadrado já como superior hierárquico, detentor de um gabinete ou chefe de um departamento. É uma utopia. Se assim acontecer, está de parabéns. Se calhar deve ter algumas valências adicionais que fizeram com que tivesse esse reconhecimento. Olha que não é impossível. Não é impossível conseguir um primeiro emprego de destaque. É normal e é possível. Então, os professores falaram dos cursos complementares, formações adicionais à graduação, à licenciatura. É tão importante, porque nos dias atuais as empresas vêm solicitando uma experiência de trabalho elevada. Por exemplo, 2, 3 anos de experiência para quem procura o primeiro emprego. Que do ponto de vista geral é quase impossível encontrar pessoas que procuram pelo primeiro emprego já com um período de experiência. Mas é possível suprir essa insuficiência por meio dessas formações que os professores aqui disseram, que são formações complementares. O professor Ioane sugeriu, por exemplo, algum curso, frequentou o curso de a licenciatura em informática, faz uma especialidade, por exemplo, em gestão de sistemas informáticos. É um curso complementar, adicional à licenciatura. O professor Flávio falou da rede de contatos, que é aquela possibilidade de estabelecer networking
conhecer pessoas, participar em feiras de emprego, estabelecer relações com determinadas empresas, fazer estágios profissionais. Estes estágios, remunerados ou não, e em alguns casos não são certificados, há como apresentar elementos probatórios de que a pessoa teve aquela experiência naquele estágio. Frequentou determinado curso, determinado seminário por meio de uma espécie, como é que se chama? Certificado? Tem o certificado, que é consequência da formação de frequência de um curso, mas tem aquelas declarações de competências feitas pelos mentores. Não me vem agora o nome, passa-me. Mas vamos passar. Exato. Aquelas declarações em que um mentor testifica que realmente as pessoas têm aquelas competências. São elementos bastantes para poderem enriquecer o currículo de uma pessoa recém-formada. Porque os gabinetes ou departamentos de recursos humanos têm os currículos das pessoas que, apesar de estabelecerem os requisitos objetivos, que são muito duros, em alguns casos inflexíveis, espera-se um profissional com uma gama de experiência já comprovada e elevada, se aparecer alguém que, além da graduação, que é o requisito primário, tem requisitos complementares, esta pessoa pode ser assessor, pode ser pelo menos também contratado. Então é importante que uma pessoa recém-graduada, que procura pelo primeiro emprego, tenha essas formações complementares para não ver o seu sonho frustrado ou dilatar-se mais ainda. E é importante referir que, olha, a frequência a um curso de licenciatura, apesar de não ser garantia de emprego, mas é um passo bem dado, largo, e garantia de que cedo ou tarde poderá conseguir um emprego. Por hoje, as evidências começam a nos apresentar um handicap diferente. Por quê? Porque a própria inteligência artificial hoje vai nos apresentar de que, no futuro próximo, as universidades deixarão de ter o papel que têm hoje. Por conta de um fator determinante, a tecnocracia. Os centros como estes vão revolucionar determinados desenvolvimentos que, se as universidades, principalmente do fórum social, ficarem no alheio, serão fechadas. Por que eu afirmo isso, professor Sambatemba? Porque as universidades hoje estão num ponto que acabam por lhes falta a condição ligada à proatividade, à inovação. Estão estáticas, estão na condição tradicional. E acabaram por deixar, principalmente na realidade angolana, acabaram por abandonar a inovação. Repare, como é possível eu a fazer um curso de engenharia informática, mas eu termino os 4 anos de formação sem nenhuma prática em laboratório de informática? Uma grande questão. Hipotelo, como é possível tu terminar enfermagem, mas eu não faço nenhuma pica? Logo, mas aquele indivíduo que está a terminar o curso técnico de enfermagem, ele faz esse curso técnico no hospital, faz um curso técnico num posto médico. Com a prática. Com prática. Logo, este indivíduo vai ser 1000 vezes melhor em relação técnico superior de uma universidade como a nossa, em Angola, que há poucas universidades com condições úteis e necessárias. É aqui que nós vamos fazer ponte. É aqui. Mas pode falar. É verdade. Obrigado mesmo. Professor Flávio, eu acompanho muito essa abordagem que faz. É grave quando se afirma de que as universidades em Angola formam licenciados sem que esses tenham experiência de laboratório. Falou-nos da universidade a título de exemplo de que um licenciado em enfermagem não vai a um laboratório, mal aplica, consegue fazer uma aplicação de uma injeção. Isso é grave. Eu não vejo um licenciado. Por mais que nós agora está-se a fazer agora a avaliação e acreditação dos cursos pelo Ministério do Ensino Superior, propriamente pelo INARES, em que faz com que alguns cursos não sejam acreditados e, consequentemente, veem interrompido a recepção de novos estudantes. Por mais que estes cursos estejam a ser encerrados, e que é bom
É bom que esses cursos que não reúnem o mínimo que se espera venham-se encerrados. Mas eu não vejo aqui a formação de um licenciado que não consegue, em licenciado em enfermagem, que não consegue aplicar uma injeção. Estamos a ser muito... Não, mas tendem grave. em conta a realidade, né? Professor Samatemba, eu acho que... A título de exemplo, eu sou formado, por exemplo, no médio por energia de instalações elétricas. Eu não conheço um PT, por exemplo. Estamos a falar de ensino superior. Eu acho que, de igual modo como o Ilustre Janeiro fazia menção, existem realidades que nós não podemos embelezar no discurso. E eu creio que o Ilustre Janeiro, ao dizer isso, é porque ele vive a realidade lá onde ele está. E o professor Samatemba também está. Então, não é uma questão de, se calhar, ser revolucionário. Temos que saber uma coisa. Eu lembro-me que quando eu fiz a 9ª classe em 2007, eu fiz a 9ª qualificante. Na altura era tida como ensino médio. Ensino médio, primeiro ano. Sim. E na altura, a questão estágio profissional curricular não era exigida. E digo mais, se analisarmos os estudantes que vêm de sensivelmente 5, 6 anos, em relação a nós que estudamos naquela época, é melhor. Por quê? Hoje em dia, a questão estágio curricular profissional é obrigatória. Ainda que o aluno tenha a sua prova de aptidão profissional, se não tiver o estágio, não tem como ter o certificado. Agora, esta realidade de que temos alunos que frequentaram a universidade, nem sequer conseguem aplicar uma injeção, isso é real. Por quê? Primeiro, muitas universidades atualmente não se importam com o programa de estágio curricular supervisionado. Por isso é que estamos a verificar atualmente. A maior parte dos estagiários de hospitais são provenientes de escola de ensino técnico profissional. A universidade, muitas delas, não têm. Por quê? Uma questão muito simples. Eles só querem o valor da propina, não estão preocupados com a formação prática do indivíduo. É uma questão que nós poderemos nos reunir aqui na outra oportunidade para podermos analisar. Eu gostaria de encaminhar o nosso debate, que está muito proveitoso, para uma outra questão. E a questão estão dentro do meio universitário a qualidade dos nossos estudantes universitários? Mas vou fazer essa pergunta de outra forma. Professor Samatemba, empregarias um aluno que está sempre a cabular nas tuas provas? Empregarias, primeiro, sim ou não? Depois, a argumentação. Um aluno de direito, um aluno que está a estudar direito, e o professor agora está a criar um gabinete, como é que se chama esses gabinetes? Um gabinete jurídico. O professor Samatemba tiraria aquele aluno da tua turma para ser um assessor no teu gabinete? Muito bem. Essa pergunta é muito difícil de se responder, mas há um adágio popular, fruto de algum pensamento, que diz a prova que não prova nada. A prova que não prova nada. A prova que não prova nada. É difícil responder a essa questão se contratava um estudante que se limita a cabular. Porque existem habilidades que são visíveis fora da prova. Okay. E só se cabula na prova. O exemplo concreto que nos é apresentado, por exemplo, para um técnico jurídico, um técnico de direito, o jurista, a sua prática laboral é visível, é notória. Tem que elaborar peças processuais. As peças processuais não se fazem com cábula. Tem que ter um know-how para poder saber fazer o enquadramento jurídico de qualquer contrato, por exemplo. Mas ou o professor empregaria... Primeiro, a pergunta, sim, vou deixar o professor pensar um pouquinho. Professor Flávio, empregaria numa empresa, num gabinete, um aluno encontrado a cabular ou com histórico de cábula? Não discordando do que disse o professor Samatemba, Ipoteba, é complexa a resposta dessa questão, porque muitas das vezes os estudantes cabulam porque os professores assim o exigem de forma indiferente. Calma. Ok. Porque o
professor, muitas das vezes, exige na prova aquilo que ele não ensinou. Não ensinou. E se ensinou, ele exige que o estudante reprova, ou seja, responda do jeito que ele ensinou, do jeito que está escrito. Estás a me ensinar o quê? Ok. Estás a me ensinar a cabular, obviamente. Tu não permites que o estudante torne-se um breaking free, liberta-se, o estudante a se libertar, a entrar dentro de si e responder de acordo com o que leu e inovando aquilo que ele leu. Mas em pleno século XXI ainda temos professores que exigem a reprodução categórica. Temos vários, Hipotelo. Temos vários, principalmente os tradicionalistas. Okay. Principalmente os tradicionalistas. Eu te ensinei assim, deve ser assim. Portanto, diante dessa situação, você vai encontrar aquele indivíduo que cabulou, mas ele consegue dar respostas práticas diferenciadas. Okay. Porém, não que estejamos aqui a incentivar a cábula, porque a cábula é um veneno nocivo, isso é antídoto. Okay. Porque quando o indivíduo aprova por via da cábula, esse indivíduo faz parte daqueles, por exemplo, que, mesmo tendo prática, por exemplo, ele, por conta da cábula, não vai conseguir praticar. Okay. Porque mutilou a sua consciência, o seu cérebro, por via desta condição. Portanto, diante dessa fragilidade, obviamente que eu não empregaria o indivíduo cabuloso. Okay. Não. Mas, caso nos prove o contrário, com tecnocracia, com práticas evidenciadas, esse senhor é um quadro qualificado para o efeito. Bom, professor Ioane, empregarias um aluno com esse histórico? Eu, na verdade, não queria ser assim, um bocadinho um tautólogo naquilo que os meus colegas afirmaram, mas pronto, repetitivo. Okay. E, portanto, eu sou da opinião que o aluno cabulador, se tiver notas excelentes através da cábula, enquanto não o flagrar, continua a ser um dos melhores alunos. Ok. Enquanto não ser encontrado. Enquanto não ser encontrado, continua a ser. Por isso é que eu defendo sempre a avaliação diagnóstica. Okay. Porque na avaliação diagnóstica, o professor consegue analisar quem é quem. E através da avaliação diagnóstica, se porventura alguém que eu coloquei alguma questão, mandei um trabalho, fracassou, como é que ele depois me tem essas notas excelentes? Eu não vou fazer menção da universidade. Mas no tempo em que eu estudei, haviam colegas do curso de enfermagem que faziam cábulas, colavam com fita cola e colocavam por debaixo da saia. Não diz isso. Isso é sério. Estão mesmo aqui a nos ver. Não importa fazer aqui menção qual é a universidade. Agora, se eu o empregaria ou não, eu, enquanto professor, conheço os meus alunos. Ok? Conheço os meus alunos e eu penso que, independentemente do período que eu estiver com os mesmos, eu conheço quem é quem. Eu não posso. Hoje o Hipotelo teve 20, amanhã tem 5. Muito embora dependa dos fatores socioeconômicos, não é? Porque nós temos alunos que passam situações econômicas e sociais que nós não imaginamos. Eu, particularmente, se sei que o aluno cabula, eu não o emprego. Okay. Por uma simples razão. Existem pessoas que fazem cábulas, estudam para o momento. Existem aqueles que estudam para a vida. Eu, se perguntar ao Samatemba alguma coisa que ele estudou há 10 anos, eu sei que ele consegue me responder, porque eu sei que tipo de pessoa o Samatemba é. Okay. Se perguntar ao Dr. Flávio Januário uma pergunta de há 15 anos, consegue. Portanto, são pessoas que estudaram para a vida. Okay. Eu até hoje, quando agora também estou a ministrar, e sempre o professor Hipotelo sabe que eu ministrei inglês e informática, outras cadeiras, esse é o curso de informática. Eu pergunto a um aluno, por exemplo, o que é o sujeito. O aluno está-me a responder sujeito àquela praticação. Está totalmente errado. Por quê? Isso é um conceito que já está em desuso. E eu vou mais ainda além. O Hipotelo não fez nada. Sujeito àquela praticação, qual é a ação que ele praticou? Se o Hipotelo não fez nada. É do sujeito. Ele disse que aquela praticação. O Hipotelo não fez nada. Qual é a ação que praticou? Mas isso não estaríamos a perguntar na pessoa que escreveu tal livro de língua portuguesa? Não, porque a ciência não é estática, é dinâmica. Existem conceitos que foram aprendidos há 10 anos que atualmente já não são os mesmos. Okay. Por isso é que, enquanto estudamos,
acompanhar a dinâmica das coisas, rever os conceitos. Boas. Obrigado, professor. Mas eu não empregaria o aluno cabeleireiro. Obrigado, professor Yane. Professor, muito obrigado. Mas mesmo já aqui na parte final do nosso debate, na verdade isso não acaba, é um tema que a gente poderia aqui falar. Mas eu gostaria, e quero entrar no último bloco mesmo, para fazer perguntas de ouro. Eu chamo assim perguntas de ouro. E nessas perguntas de ouro eu gostaria que os professores deixassem orientações específicas. Professor Samatemba, tendo em conta a tua experiência como um estudante, eu sei que o professor foi um estudante bom, e hoje um professor universitário, fruto da tua experiência, o que é que este jovem que está aí a te ouvir ou a te ver deve ouvir para que ele tenha sucesso na sua vida acadêmica também? Vamos imaginar que há um estudante te ouvindo nesse momento. O que é que ele deve ter em mente como conselho de um jovem que também estudou e hoje é um professor universitário, é um modelo para muita gente? Muito obrigado por essa pergunta. Olha, tendo em conta a minha experiência, é importante que os estudantes acatem estes princípios. Não vamos desacreditar o nosso ensino superior. O nosso ensino superior tem as suas debilidades, como qualquer outro sistema de ensino superior, dentro e fora das fronteiras nacionais. Mas ainda com essas debilidades, é possível encontrar pessoas bem formadas, porque tinham vontade própria de mostrar um elemento distintivo. Conhecemos o professor Flávio Januário, além de docente universitário, é escritor. Qual é o país que lhe formou? Se calhar a sua formação integral foi feita em Angola. E vejamos a sua qualidade. Como o professor Flávio, tem o professor Ioane, o professor Hipotelo e várias outras pessoas de referência nacional, cuja formação integral foi feita em Angola, e comigo não é diferente. Felizmente, ganhamos algum reconhecimento por parte de estudantes, por parte das instituições pelas quais trabalhamos, fruto da formação frequentada em Angola. Existem essas debilidades, não vamos verificar as debilidades como sendo elementos cruciais e sine qua non para condicionarem a nossa formação. Formem-se, estabeleçam metas, façam cursos complementares para que possam ser elegíveis a várias oportunidades de emprego que poderão surgir. É bom que as oportunidades de emprego nos encontrem preparados e não nos prepararmos para uma oportunidade de emprego. Não, vamos preparar-nos já. As oportunidades vão surgindo de forma sequencial e nós estaremos lá para sermos elegíveis. Portanto, estudem, capacitem-se e terão sucesso. Muito obrigado. Eu vou me dirigir ao professor Flávio, eu sei que é escritor, e gostaria que também nessa abordagem falasse um pouquinho dos seus livros, mas o professor Flávio vai tocar na questão espiritual. Há muitos jovens por ali que hoje dizem assim: Deus é que sabe. Eu não preciso me formar, eu vou para o monte, eu vou orar, porque a minha vitória vem do Senhor. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Professor Flávio, como uma pessoa de fé e uma pessoa de ciência, como é que um jovem hoje deve encarar esta forma do mundo, se assim posso dizer? É possível conciliar a fé, a ciência? É possível isso? Qual é o antídoto que funcionou para a vida do professor Januário? Bem, Potela, tocaste numa questão bastante interessantíssima. Aqui na base do nosso podcast tem aqui o livro O Poder da Ação. Ok. O Poder da Ação. E o poder da ação, ele é traduzido por uma condição de fé. Okay. Fé e convicção, acima de tudo. Pois que o poder da ação tem também aquela conexão com aquela máxima bíblica de que o temor ao Senhor é a fonte da sabedoria. O estudante que de facto quer atingir a excelência, para aqueles que entendem e que acreditam que Deus é o nosso Cristo, Senhor e Salvador, é bom que recorra nos estudos bíblicos como fonte de entendimento e, sobretudo, de conhecimento, por um lado. E, por outro lado, eu gosto muito de Nietzsche, um filósofo alemão. O Nietzsche é um anticristo, e ele dizia o seguinte, que o descanso de Deus é o ócio do diabo. Ou seja, quando Deus descansou, culpabilizou o diabo pelo facto
de que ele já não conseguia fazer mais nada. E boa parte dos anticristos querem seguir essa máxima como se de facto fosse uma fonte de defesa. Mas acredite, até o próprio anticristo ainda acredita que Deus é a maior fonte do desenvolvimento competitivo e espiritual. Porém, hoje por hoje nota-se uma luta ferrenha com o imediatismo por parte de muitos jovens. E acredite, Potelo, o imediatismo está a roubar o sonho de muitos jovens. Jovens que estão a se tornar gatunos, mulheres estão a se tornar prostitutas, e até jovens, por conta da apetência de querer ser e ter já, estão a se tornar feiticeiros. Isto exige com que nós paramos e pensamos e, sobretudo, recorrer àqueles que nós entendemos que sabem mais do que nós, os mentores. Precisamos ter mentores para que esses mentores nos orientem. É preciso a figura do mentor. De facto, porque nós não sabemos tudo. E cuidado, não nos envaidecemos pensando que nós sabemos tudo. Não. Nós sabemos até um limite. E tem outras pessoas que dominam coisas mais importantes e mais relevantes que nós. E estes são os mentores. Vamos encontrar mentores no lado espiritual, no lado financeiro, no lado acadêmico e em várias áreas na qual nós pretendemos nos capacitar. Porém, quando o estudante começa a ter essas ideias, ele começa a ter o autoentendimento da sua orientação acadêmica, espiritual e financeira. E repare, eu quero conduzir, mas não tenho carta de condução. Então tens que te preparar primeiro para ter carta de condução e depois vais conseguir o carro. Esse é o poder da ação. O Hipotela perguntava, por exemplo, de que forma nós vamos ter que orientar os nossos jovens. Os jovens querem conduzir, mas não têm carta de condução. Tu queres viajar, mas não tens passaporte. Tu queres estar na universidade, mas continuas o tempo inteiro a andar com indivíduos que nem estão no seu nível acadêmico. Os meninos também estão a ouvir mesmo. Isto é um contrassenso. Logo, eu quero estar na universidade, devo andar com pessoas que estão na universidade ou com aqueles que já terminaram. Isso aqui... E repara, Hipotela, tem outro assunto, para não me cortar o raciocínio lógico. Eu quero estar empregado. E ando com indivíduos desempregados. Por mais que eu sou empregado, andando com indivíduos desempregados, serei o próximo desempregado. É de todo o interesse que o indivíduo tenha essa toda armadura física, emocional, espiritual, para que ele consiga se impor. E esta imposição vai conseguir lhe determinar. Só para terminar, certo dia eu afirmei o seguinte: eu nunca me lembrei um dia ter procurado emprego. Nunca. O primeiro emprego que eu tive foi um amigo que me orientou. Eu cheguei lá e consegui me autocapacitar. E depois tinha que ir à busca de todas as capacitações úteis e necessárias a meu favor. Eu primeiro me treinei, me enxetei todas as ferramentas úteis e necessárias a meu favor. E depois os empregos começaram a surgir como um imã. Como imã. Quer dizer, primeiro se capacitou e depois as oportunidades. Logo, é importante que os jovens da nossa geração e da geração que vão surgindo saibam encontrar com quem andar, onde andar e com quem vão se limitar para encontrar as suas oportunidades. Muito obrigado. Olha, o professor Flávio tem 2 obras, mas eu terei aqui novamente para podermos falar cabalmente destas obras. Vale a pena ler. Eu ainda não li, mas fica aqui a promessa de mastigar essas obras num futuro muito breve. Professor Ioane, assim mesmo, muito rapidinho, porque está mesmo já na linha do tempo. Professor Ioane, fruto da tua experiência, o que funcionou para si e hoje o professor Ioane é reconhecido como um dos grandes aqui na nossa zona? Que conselhos práticos deve passar para estes jovens que estão aí a nos ver ou que estão entrando em contato com este programa? O que um jovem deve zelar hoje? Olha, eu não vou delongar muito e, portanto, os conselhos que deixo aos jovens, assim como nós que aqui estamos, não somos os melhores, mas cada dia que passa estamos a lutar para atingir o top. Como falava aqui o Dr. Januário, os jovens devem esquecer a questão do imediatismo.
que o imediatismo está a estragar a nossa sociedade. Outro sim, precisamos pedir aos caros jovens para tentarem equilibrar o social e o espiritual. Exatamente. O jovem deve ter uma vida 100% social, 50% social e 50% espiritual. Existem lutas que, se formos somente de forma social e não espiritual, Deus não vai nos ajudar. Porque caso queiramos que Deus nos ajude, devemos nos ajudar primeiro a nós. Precisamos mostrar vontade, ir à luta e depois esperar que Deus haja no momento certo. Deus tarda, mas age na forma certa. E também pedir aos caros jovens que estão a se formar recentemente, tem sido difícil e raro ver um jovem que está a fazer uma formação de direito com Código Processual Civil. Não existe formação sem investimento. Ok. É importante... Por favor, não existe formação sem investimento. Portanto, é importante que o jovem saiba, se eu estou a estudar direito, devo ter a Lei Geral do Trabalho, Código Processual Civil, Código Penal e tanta uma coisa. Eu hoje tenho alunos que estão comigo, nem sequer um livro didático tem. Então, isto é um erro. Por isso, eu, para terminar, gostava de passar aqui a mensagem aos caros jovens. Investamos na nossa formação, porque depois aquilo que será merecido para nós virá. Uau. Foi então assim o nosso primeiro programa nesse formato. Gratidão porque você acompanhou este programa e se chegou até aqui é porque você tem realmente interesse na sua formação. Professor Samatemba, professor Flávio, professor Ioane, esperamos tê-los aqui numa outra oportunidade para analisarmos questões ligadas à nossa juventude. Sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso programa Ecos da Mente. Fiquem bem, que Deus abençoe vocês. Fomos!